estamos aqui num cenário mais caseiro, na nossa casa, né? Um negócio mais aconchegante para falar de algo muito especial que bombou essa semana, que foi o quê, Carla? O nosso encontro Manecas presencial. Para todas as empreendedoras de Manaus, Foi né? verdade. Só que foi um negócio mais exclusivo, porque foi o primeiro, né, Carla? Isso mesmo. E assim, o primeiro de... Muitos. Isso aí. E a gente hoje vai falar para vocês como foi que surgiu essa ideia, como foi que foi organizado, o dia do evento. Será que teve algum perrengue, Carla? Teve, né? Mas a gente conseguiu contornar e deu tudo certo. O mais importante é que a mulherada, quem foi, participou. Se você perguntar, todas elas já disseram desde quando é o próximo. E mais a gente gosta de revelar os bastidores. Vocês sabem que aqui as Manecas, elas mostram como é que é a realidade das empreendedoras. Nós aqui como empreendedoras, a gente conta um pouquinho dos bastidores, porque isso pode ajudar você também aí, que quem sabe quer organizar o seu encontro, né, o seu treinamento. Então toda a organização de um evento tem todo um processo, né, Carla? São passos que a gente deve seguir e que acontece de uma forma geral bem organizada, tem que ter esses passos, né? Exatamente, tem que ter estratégia, né, Carla? Isso, exatamente. A ideia surgiu, na verdade, porque a gente já teve um encontro que foi o Bazar, né? E a gente viu que as empreendedoras gostaram daquele evento. E quando a gente começou a fazer o podcast, a gente viu que as empreendedoras começaram a perguntar quando é que ia ter o presencial. Exatamente, até porque elas estavam curiosas para se conhecer, para nos conhecer, para ter um momento nosso, né, Ana Carla? Exatamente. E aí a ideia surgiu. Na verdade, a ideia surgiu mais da Daisy, como sempre. É porque, ei, deixa eu explicar um negócio, gente. Aqui as Manecas é bem organizado o negócio. Vamos revelar como é que funciona os bastidores entre nós aqui. Porque já perguntaram se a gente briga, se a gente se desentende como sócias, né? Mas na verdade aqui é tudo muito bem dividido, muito bem harmonioso, porque eu fico mais com essa parte marqueteira, né, como eu sou da área da comunicação, né, e ela é a parte administrativa, a parte das finanças, ela que controla o que entra, o que sai, né, ela que verifica se pode ou não pode comprar, né, se pode ou não pode investir. Então eu venho com todas as ideias malucas, ela que vai podando. E é por isso que dá muito certo, porque se as duas fizessem as mesmas coisas, eu acho que não daria certo. Realmente a ideia de, assim, a gente tem procurado, as Manecas, a gente tem traçado várias estratégias, né, para que a nossa marca, ela possa se fortalecer, né, e o encontro das Manecas, quando me veio à mente de ter um encontro, assim, presencial, a gente também pensou, de certa forma, a gente fortalecer a marca das Manecas. E a gente hoje já está no mundo virtual, a gente queria para o mundo presencial, para sentir o nosso público também. E aí quando eu cheguei com a Carla gostou da ideia, né, super curtiu. Sim. E aí o próximo passo já foi o quê, Carla? Já veio o quê? O próximo passo já foi a procura do local, né? A procura do local. E assim, quando surgiu essa ideia que a Daisy falou para uma amiga e ela deu a ideia, que inclusive é uma das nossas parceiras, né? Ela falou Angatu. E a gente gosta de tomar café, né? E a gente foi lá conhecer. E foi o primeiro local que a gente entrou. E quando a gente entrou, a Daisy falou, Carla, é aqui. É verdade. É aqui que vai ser. E foi um negócio assim, muito assim de Deus, eu posso dizer, né? Porque desde o começo do projeto, a gente sempre tem colocado assim, pedido orientação de Deus para nos dizer por aqui, por ali. A gente está dando pequenos passos, porque a gente não quer se atropelar, né? Então a gente foi sondando possíveis locais, só que a gente queria um lugar amazônico, porque a gente mora na Amazônia, somos amazonenses, né? Então a gente queria algo que representasse a nossa essência como amazonense, da terra, né? Que valorizasse essa mulher que é batalhadora aqui na nossa região e que tivesse assim algo aconchegante, algo que todo mundo se sentisse abraçado no lugar, que tivesse um menu maravilhoso, assim, regional, né? Que fosse, que tivesse vários pratos regionais para poder representar também a nossa região.
E aí a gente sabe que Manaus é um lugar riquíssimo de lugares, tem muitos lugares bonitos. E aí realmente, eu já tinha ouvido falar do Angatu. Eu também, já tinha ouvido falar. Pelo Instagram, a gente já seguia lá, mas eu não tinha ido ainda. Aí realmente eu fui um dia lá com a Luma, que é uma das nossas parceiras, é Maneca, um beijo pra você, Luma. E aí ela falou, por que vocês não fazem no Angatu? Parece que foi aquele empurrão, Sim. sabe? Vão lá no Angatu. Aí na hora a gente, vamos. E aí... Terminou de gravar um podcast, entramos no carro, vamos lá. E quando a gente chegou lá, gente, o coração da Deise, o olho da Deise já começou a querer lagrimar. Ela falou, eu estou vendo aqui o encontro exatamente aqui. E foi exatamente como ela imaginou. Ela idealizou, passou para mim e deu tudo certo. Ela comprou a ideia, isso que é legal, né? Porque, assim, o meu olhar era aquele olhar, assim... eu já consegui ver as mulheres sentadas lá no auditório, né? No espaço que a gente viu, no salão do casarão. E a Carla ela já foi mais, como eu falei, ela é a parte administrativa do negócio. Quantas pessoas dão aqui dentro? O que pode, o que não pode, né? Valores, o que né? Pode agregar, o que não pode. E aí a gente tem um fato interessante quando a gente olhou o local. Agradecer o Rafael também, né, que trabalha lá, e ele foi assim um presentaço na nossa vida, porque ele fez toda assim a mediação, né, foi muito bom. E aí no dia que a gente foi conversar com o gerente mesmo, foi interessante, porque ele não estava bem nesse dia, né, ele mesmo confessou pra gente lá. Foi. E aí ele parecia que estava disposto a dizer não, mas foi tão maravilhosa a conversa, né, Carla? Foi tão maravilhosa. E assim, foi desenrolando, a gente foi abrindo o nosso coração, ele abrindo o coração dele também, e a gente acabou fazendo uma grande parceria naquele momento. É verdade, assim, a gente até se emocionou juntos lá, né? E quando a gente entrou no carro, eu e a Carla, assim, foi bem legal, porque a gente... E a gente chorava e ria, e era um misto de emoções, e a gente estava atrasada. E... Era porque eu tinha faculdade, então eu fui correndo, mas assim, fechamos. Naquele dia, quando vocês estão vendo aí a foto, um dia que a gente fechou, né? O dia que a gente fechou, a gente comemorou lá, a gente até comeu uma tapioca depois lá, né? Então, assim, foi muito de Deus o local, né? Era muito importante a gente escolher um local para receber as nossas manecas. E ali foi o local perfeito para esse primeiro encontro, né? A gente sentiu que era o local ideal para a gente receber. Era um ambiente perfeito. Nossa, calhou tudo. Até a decoração. Teve gente que falou assim, quanto vocês pagaram pela decoração? Eu falei, por incrível que pareça, essa decoração é do Angatu. Então, até a decoração combinou com o ambiente. Ficou, assim, maravilhoso. Mas a gente foi pra lá, fechou por um objetivo. Qual era o objetivo desse encontro, Mané? Na verdade, Carla, a gente até conversando sobre os objetivos, não foi só um, né? Foram 4 principais objetivos, né? Eu até anotei aqui, diz assim, ó, conhecer as manecas. A gente queria muito saber quem era a dona do produto, né? Sim. A história daquele produto ou serviço que muitas mulheres fazem, né, como empreendedoras. Então a gente queria conhecer a mulher real, a mulher que inspira, a mulher batalhadora. Então, o primeiro momento foi para conhecer as manecas, né? E foi muito legal porque cada uma teve a oportunidade de falar, de se apresentar. Foi muito legal esse momento. O segundo motivo, o segundo objetivo era formar lindas parcerias. E lá foi formado lindas parcerias. A gente viu que elas começaram a se seguir, a conhecer o produto uma da outra, a já marcar clientes. Na mesma semana, a gente já teve manecas que se encontraram e já trocaram produtos entre elas, serviços entre elas. Então, formar parceria era um dos nossos grandes objetivos. E realmente, gente, lá no momento onde a gente teve o network mesmo, algumas levaram uma amostra, né, um mimozinho para dar para as participantes. Sim. E ali, aquele momento foi muito agradável, porque cada uma
teve uma experiência com o seu produto, né? Isso é muito legal dentro do empreendedorismo, quando a gente gera experiência. Sim. E realmente isso aconteceu lá no evento. Foi muito interessante, porque houve muitas parcerias, novos clientes, como a Carla falou, indicação, uma consumindo o produto da outra, o serviço. Então, isso é ser maneca. Isso mesmo. Aí teve um terceiro motivo. Uma coisa que a gente gosta muito, a Carla sabe, a gente usa isso como uma terapia, né? E eu acho que não é só uma terapia, mas também um lugar onde a gente possa se inspirar, gerar novas ideias. Então, quando a gente tira um momento nosso, só nosso, de mulheres, para conversar, para comer juntas, né, saborear um prato ali, e naquele momento você está conversando, trocando experiência, dá um insight de uma ideia, né? Então a gente queria gerar, enquanto a gente se alimentava junto, comia, saboreava uma tapioquinha junto, gerar essa experiência, esse ambiente de troca, né? Então isso acabou acontecendo naturalmente lá também no Manecas. E que comida gostosa, gente. Vão lá, provem, porque é muito gostoso mesmo lá o Angatu. E o quarto motivo, não menos importante, gerar uma motivação. Foi tão emocionante a gente ouvir as histórias de cada uma. É verdade, cara. E assim, teve choro, teve sorrisos, teve lágrimas de alegria, teve muita emoção lá. Eu me arrepio, tô arrepiada só de lembrar de cada pessoa que falou lá e deixou um pouquinho delas no nosso coração e entre elas também. É verdade, foi muito emocionante. Quando a gente perguntava das meninas lá, o que você sentiu, qual foi o mais importante desse encontro, e algumas diziam assim, conexão, teve muita conexão. A gente se conectou, porque algumas já se conheciam, uma boa parte das manecas que estavam lá, a gente tem um tipo de conexão com história, com vivência, com parceria, com família, com alguma coisa assim, né? Então ali, só que naquele momento, todas elas eram empreendedoras. Então, você saber que você tem amigas empreendedoras e que você apoia a sua amiga é muito bom. E aí foi legal, Carla, porque a gente viu também algumas amigas que levaram outras amigas. Sim. Né? Isso foi um marco importante no Manecas, porque eu não quero só aquela experiência para mim, eu quero dividir com a minha amiga. Sim. Né? E teve amiga que pagou para outra. Sim. Né? E você tá assistindo, você sabe quem é. Então, assim, nossa, eu quero ir, mas não tenho condições de ir. Mas a outra amiga, não, vou investir em você. Então, isso foi muito especial no Manecas, ver esse ambiente onde as mulheres estavam 100% se apoiando. Exatamente. Né? E engraçado também que não tinha só empreendedoras, tinha pessoas que estavam lá só para apoiar as empreendedoras. Isso pessoas é que foram lá só para conhecer o produto delas, pessoas que foram lá só para saber das histórias delas. Então, assim, gerou uma motivação muito grande em todas que estavam lá, né? Exatamente. A Carla falou um ponto importantíssimo. Tinham mulheres lá que elas têm a alma empreendedora, mas elas não trabalham no empreendedorismo. Isso né? mesmo. Eu digo que elas empreendem no trabalho delas mesmo, de carteira assinada. Isso. E ali elas encontraram uma oportunidade de divulgar a empresa que elas representam ali. E foi assim um negócio maravilhoso, porque todo mundo também se apoiou naquele momento, né? E saiu motivada. Saiu motivada, muitas histórias de inspiração. Eu chorei horrores de alegria, me arrepiava toda hora, então foi um negócio muito especial. Foi verdade. E assim, além dos mimos, a gente foi agraciado com muitas coisas legais, né? Uma foi fechar o Angatu, a outra foi também a decoração das mesas. Ai, verdade, cara. Que coisa linda. A gente ganhou de presente a mesa posta. E foi um material exclusivo. A meseira que levou, que foi a Shirley, ela fez personalizado para o nosso evento. De material personalizado, eu falo até o tecido exclusivo. O tecido não veio aqui de Manaus, o tecido veio de fora, ela falou para mim. Então ela fez mão a mão cada mesa posta.
Ai, Shirley, um beijo pra você, que as suas mãos continuem sendo abençoadas aí do outro lado, né? E rendendo isso muitos frutos de todo esforço. E eu faço questão de divulgar, até que a gente vai deixar o teu Instagram Todos aqui, os arrobas. né? E ela vai participar, porque ela participou de um sorteio lá, e ela participando do sorteio ganhou, que um dos sorteios era participar de uma gravação nossa de um podcast. E ela vai estar com a gente para poder mostrar lá um pouco da mesa posta dela, a sua história guerreira de empreendedorismo. E assim, ficou lindo, porque quando eu falei com a Cirlane, que foi a ponte, né? A Cirlane que trabalha junto com a Shirley ali, eu falei, olha, o tema lá é meio amazônico, a gente precisa de folhagens, meio assim, algo voltado para a Amazônia. E foi tudo assim muito, muito perfeito, porque se encaixou perfeitamente de forma harmoniosa, a mesa, a decoração, o tema, então foi muito bonito, ficou muito elegante, né? Ficou muito elegante. E falando em Cirlane, a gente tem um ponto muito importante a agradecer. A Cirlane é nossa parceira, ela foi a nossa primeira parceira, né, a apoiar o nosso projeto do podcast. Ela e o Elcimar, que são donos do Fato Amazônico, abriram as portas do estúdio para receber a gente lá, né, Deise? Apostou na gente, Apostou na gente, confiou na gente. Então, a gente agradece muito a Cirlane por ser essa maneca empreendedora que apoia duas mulheres que estão começando no empreendedorismo. Então, a gente te agradece muito, Cirlane, pelo Fato Amazônico, e não só pelo Fato Amazônico, mas pela essa pessoa maravilhosa e bondosa que você é. É verdade. E aí a gente já estava com tudo pronto, né? Agora precisava chegar as inscritas, né, no dia, e a gente montou um grupo no WhatsApp e foi assim animado, porque o grupo estava ali em movimento, todo mundo botando sua rede social lá e começaram a se seguir. Na verdade, a gente começou a criar uma família, a família das manecas. Exatamente. Ali. E aí essa rede de apoio tá ficando mais forte, mesmo pós-evento, a gente continua unido lá e vai crescer, né? E aí chegou o grande dia, né, Carla? Sim, o grande dia. Mas falando em inscrita, a gente fez até um momento muito especial para a primeira inscrita. Quem foi, Deise, a primeira inscrita? Foi a Valzinha. A Val, ela trabalha com publicidade, ela tem uma agência, né? Eu vou deixar o arroba dela aqui também. E ela é aquela pessoa, assim, 100% motivação, sabe? Ela é 100% emoção, ela é uma mulher intensa em tudo que ela faz, então ela põe muito coração, muita emoção em tudo que ela faz. Por isso que eu digo que a agência dela é verdadeira, porque ela não faria uma coisa fake, é um negócio muito intenso da parte dela. E aí ela foi aquela pessoa que ela foi a primeira inscrita, né? A gente colocou lá, ela deu um jeito de fazer a primeira inscrição e foi muito legal, porque a partir daí foram surgindo outras manecas e divulgação de indicação, e foi assim, a gente não fez, eu vou falar aqui de verdade, a Carla bagunça comigo, que o nosso crescimento, toda a nossa divulgação foi orgânica, não houve um impulsionamento, né? Mas a gente faz isso nesse primeiro momento, a gente está fazendo testes, né? Para ver o alcance orgânico, até onde vai, né? E tal. Então, assim, todo o evento foi orgânico. Todo evento aconteceu de uma maneira natural, por divulgação boca a boca, e a gente tinha vagas limitadas, o espaço era pequeno, não dava para lotar 50 pessoas, então a gente pensou, vamos trabalhar aquelas amigas, né, indicação daqui, e fechar as inscritas, e foi exatamente isso que aconteceu. E exatamente o número que a gente tinha como objetivo, a gente conseguiu alcançar o objetivo. Teve gente que infelizmente queria ir, mas não podia mais, porque, né, as inscrições já estavam encerradas. E teve gente que a gente fez questão de segurar a vaga, porque são pessoas do nosso coração, né? Que a gente esperou até o último momento mesmo, porque são pessoas que a gente sabe que é uma maneca apoiadora de coração mesmo. E foi muito, muito emocionante esperar até a última inscrita para fazer. Mas nesse dia teve alguns perrengues. Qual foi esses perrengues, Deise, desse dia? Olha, Carla, na verdade, vou voltar um pouco antes dos perrengues, porque você sabe que mulher é um negócio interessante, né? A gente tava pensando no nosso look. Vou falar do look, né? Porque, assim, eu
preocupada, né, cara, a gente tem que ter o nosso look e tal. E vocês já perceberam que cada um tem uma personalidade diferente, né? Graças a Deus por isso, né? E aí a gente pensou, como a gente vai criar esse look que fique harmonioso, Sim. mas que revele um pouquinho da personalidade de cada uma. E foi perfeito, porque eu comprei primeiro meu look, né, que eu sou mais assim, né, nesse negócio. Aí eu disse assim, cara, você tem que ir nesse lugar lá, onde tem a roupa que é sua lá. E aí, quando ela entrou na loja, realmente, o primeiro look que ela viu lá, da cor que a gente queria, encaixou perfeitamente, ela ficou belíssima. E aí, assim, pronto, ficou harmonioso. Isso é uma coisa importante, gente, porque pensa que não, mas a roupa, ela passa uma mensagem. Isso é né? verdade. E a gente queria criar um look que representasse as bonecas, né? E foi assim, a gente amou o resultado final depois. E aí também teve o corte do cabelo, ela fez também, clareou. E tudo isso são detalhes de bastidores, mas assim, que são importantes para a produção, né, do evento. E aí teve a equipe também, né, Carla? Sim, que a gente teve uma equipe maravilhosa que desde o começo do podcast acompanha a gente lá nos bastidores, que é a equipe do Fato Amazônico, Sim. das produtoras, das meninas que trabalham lá. E aí elas também participaram com a gente nas bonecas e foi muito bom, porque houve uma sintonia perfeita Sim. durante todo o evento. E aí o grande dia chegou, né? E aí que a Daisy cortou o cabelo dela no domingo à noite, 9 horas da noite. E eu falando, manda foto pra mim que eu quero ver. E ela não mandava. E aí a gente se encontrou na segunda-feira de manhã e Mas eu falei... fala pra elas aí o que eu te mandei de foto. Ela mandou um pedaço do cabelo assim, de uns 30 centímetros. Só o pedaço. Eu falei, meu Deus, um corte radical. E eu ficava, manda foto. E ela não me mandou. O que eu te disse? Só lá no Manecas. Só lá no Manecas. Só que na segunda-feira de manhã, o primeiro perrengue aconteceu, que foi a falta da internet, né? Deu assim uma pane geral aqui em Manaus. E aí ela não tinha como entrar em contato comigo. Ela foi até a minha casa e a gente precisava resolver um assunto. E quando ela chegou lá, eu fiquei batendo no vidro, eu quero ver o cabelo. Eu pensando que ela queria assim, vou cuidar do... É tudo sob controle. Não, ela queria ver o meu look. Cabelo. Aí quando eu olhei o cabelo, eu falei, meu Deus, tá lindo, tá chique, tá moderno. Aí eu falei, eu quero cortar o meu agora. Vamos agora, mas não dava mais tempo. E aí esse perrengue do corte de cabelo, que foi o primeiro que ela queria, porque queria cortar, e ela cortou no domingo à noite. Foi, 9 da noite. 9 da noite. E o segundo perrengue foi logo cedo de manhã a pane da internet, que eu fiquei preocupada, até que horas vai isso? Já pensou se vai até o horário do evento e tem meninas que vão de Uber, como é que vão? E aí a gente ficou assim um pouco aflita, mas graças a Deus voltou. E aí teve um perrengue, eu não sei se eu cheguei a te contar, Carla, mas a gente, pra chegar lá no Angatu, eu precisava pegar a Giovana, que era uma das nossas produtoras, pegar a minha mãe, que ia no carro comigo já. Um beijo, a nossa Maneca Master, né? Tava lá com a gente apoiando. Sim. E aí a gente pegou o localizador do Angatu e o localizador pela internet tava dando num lugar diferente. Quer dizer, era na rua do Angatu, só que a gente não sabia. E lá tem vários casarões, né? Então eu dizia, meninas, tá dando que é aqui. Aí eu olhei assim, tinha uns casarões. Parece ser aqui mesmo. Descemos do carro, chegando lá, não era o local. Aí a gente andou, mas parece aquele casarão ali. A gente andava mais um pouquinho, não era. Isso porque ela sempre anda de carona comigo e não anda prestando atenção. Alguém já tinha ido lá 4 vezes ou 3. E aí, gente, do nada, um pingo encostou assim, pum, cabelo feito, meio que quase pronto assim, né? Aí um pingão assim, sabe? Mas assim, coisa de 10 segundos, caiu uma chuva. Eu consegui entrar no carro, mas as meninas, a Giovana e a minha mãe, já estavam um pouco na frente. O desespero delas de proteger o cabelo. E eu querendo sair do carro pra tentar alcançá-las, só que elas não me viram que eu tava tentando ir.
ao encontro dela. Elas estavam vindo e houve um desencontro e elas ficaram perdidas. Deise, cadê tu? E a chuva, mas aquela chuva assim, torrencial, rápida, de 10 segundos, que cai de uma vez. E aí a gente entrou dentro do carro, elas entraram toda molhada, assim. E aí me deu uma crise de riso, porque naquele momento elas molhadas, eu também, toda meio molhada, e a gente perdida pra chegar no Angatu. Só que igual a gente sabia que o Angatu tava aí a 100 metros. O Rafael mandou de novo a localização, e aí quando eu vi, não dava mais uns 100 metros, a gente chegava lá. Então, assim, foi um perrengue. Não, né? E teve mais um perrengue também, que a gente mandou fazer essas placas na sexta-feira. Porque a gente sempre, toda hora, o nosso pensamento girava em torno do Manecas Presencial. Então, tudo a gente queria incrementar, a gente já não tinha mais dinheiro, a gente já não tinha de onde tirar, e a gente, mas falta uma coisa, mas falta isso. E a gente foi atrás dos nossos letreiros, né, o luminoso e o de acrílico, e quando eu fui pegar, o homem disse, olha, não tá pronto, vai ficar pronto daqui a 15 minutos, e eu com filho, 2 filhos com ela, sogra, e aí 15 minutos depois, os meninos já lá quase derrubando tudo. Aí eu falei, olha, não dá mais pra eu esperar, eu preciso ir. Ele falou, não, a gente manda entregar em casa. Era pra entregar 2 da tarde. Deu 2h15, 2 e eu ligando. 2h30, 2h45, 3 horas. O painel foi enxergar 3h15 lá em casa. A hora que eu já tava saindo. E eu desesperada. Porque o pneu do motoboy que foi entregar furou. Ai, meu pai. Essa parte eu não sabia, não. Furou. E ele chegou não. lá desesperado, pedindo desculpa, porque já tinha atrasado mais de 1 hora. Eu falei, não, acontece, já fui entrando no carro e saindo. E fez toda a diferença, né? O nosso painel. Ficou lindo. Lá, todo mundo tirou foto e... Foi sucesso. Vários perrengues, tem mais, mas não dá tempo de contar tudo aqui, Deise. Mas isso aí mostra, né, Carla, que a gente, por trás dos bastidores, tem toda uma agitação, né, de preparação. E graças a Deus que a gente correu com antecedência muita coisa, inclusive os mimos, por exemplo, que a gente deu para todo mundo, os kits, tudo foi preparado, gente, com tanto carinho, né? A gente se colocou no lugar da mulher. O que eu gostaria de receber num evento como esse? O que marcaria? O que faria elas lembrarem da gente? Então, a gente pensou em algum item que fizesse, quando todos os dias elas fossem fazer o skincare delas, lembrasse das bonecas, né? Algo que as mulheres gostam de se cuidar, porque a gente pensou em coisas que ela pudesse se cuidar, porque a empreendedora Maneca, ela se ama, ela se cuida, ela sabe o seu alto valor. Então a gente pensou em coisas relacionadas a isso, né, Carla? E também, assim, a empreendedora, ela gasta tanto com o seu empreendimento que às vezes ela não tem verba para gastar com ela. Então a gente pensou, poxa, às vezes ela não sobra um dinheirinho para um mimo para ela. Então a gente pensou nisso também, de que ela está sendo valorizada. Nesse evento a gente quer valorizar as empreendedoras. Então cada kit que a Maneca recebeu foi preparado com muito amor pelas mãos dessas bonecas aqui. Isso. Né? A gente foi ao centro, a gente rodou, a gente procurou ver uma coisa de qualidade, uma coisa que ela pudesse usar, né, Carla? Então, assim, e ficasse assim de uma maneira muito, muito especial, guardado na memória que ela participou do primeiro encontro de Manecas Empreendedoras de Manaus. E é com esse sentimento de gratidão, de realização, né, de inspiração que nós encerramos, né, aquele primeiro encontro, né, aquele clima agradável. E esse podcast é uma forma de você também não desistir dos seus sonhos. Porque às vezes a gente pensa que os sonhos ficam só no papel. Não, a gente se uniu, foi atrás, viabilizamos cada situação que precisava ser resolvida e realizamos, e foi um sucesso, porque a gente tinha a presença de Deus em nosso meio, a gente tinha a presença de pessoas apoiadoras, uma que apoiando a outra, então isso foi muito importante para que tudo fosse um sucesso como foi. E Carla, a gente lá no dia fez algo muito especial que pode representar aqui também para muitas mulheres que talvez não tiveram oportunidade de ir. É verdade. Lá a gente trouxe para o contexto uma representação do que é ser uma empreendedora, né? O primeiro é que você deve ser como uma flor, uma planta, que você tem que
colocar a sementinha, regar, cuidar dela, para que ela floresça, para que ela cresça, para que ela crie raízes fortes. Assim é o empreendedorismo, né? É como uma plantinha que você deve cuidar, que você deve olhar por ela todos os dias. Então, a Carla falou aqui de algo muito importante, que você precisa florescer, né? Onde você estiver. Tem espaço, tem terreno, tem área para todo mundo florescer, né, Carla? E tem todo tipo de planta. Você não precisa ser uma flor. Você pode ser um cacto, mas você vai estar firme no seu empreendedorismo como uma plantinha. E também a gente pegou a representação de uma velhinha, né? Que ali a velhinha representa uma luz, né? A gente precisa iluminar. E a gente ilumina as pessoas, né, através da nossa criatividade, do nosso potencial, do nosso conhecimento, de estratégias. Tem várias formas de a gente iluminar, de personalizar um atendimento. Tudo isso é um diferencial para que você ilumine outras pessoas. E aí ali a gente levou isso, né, como representação, uma velhinha no formato de uma plantinha. Que aí quando você une o florescer e o iluminar, né, Carla, a gente consegue empreender com sucesso. E o Manecas, ele tem esse objetivo. Uma floresce e a outra ilumina. Uma ilumina e a outra floresce. E as duas juntas, elas vão conseguir realizar tudo o que elas propõem um dia realizar. O Manecas presencial foi isso. Nós florescemos e nós iluminamos. Algumas mulheres, e elas nos iluminaram e elas também floresceram em nossas vidas. E essa troca faz a gente sentir o desejo de repetir a dose, né, Carla? Isso mesmo. A gente já está planejando o próximo Manecas presencial. Exatamente. Vai ser mais do que especial, Daisy, porque agora a gente quer alcançar um público maior. A gente quer que você que foi leve uma pessoa que não foi. A gente quer que você que está nos ouvindo venha conhecer o Manecas presencial. Exatamente. Então, vai ter vagas limitadas? Vai sim, né? Mas ele vai ter um público um pouco maior, né? A gente já está organizando aí um local, tem possíveis locais, né? Que a gente gosta de local bom, né? Então, a gente vai atrás de um local que agregue exatamente o conceito das Manecas, que gere uma experiência maravilhosa como gerou no primeiro, e que a gente possa, quem sabe, ampliar coisas que lá no Manecas 1 não foi permitido por conta do espaço ou do tempo, que a proposta do primeiro era uma coisa, né? A gente queria ali conhecer. Claro que no segundo também a gente vai querer criar essa oportunidade de se conhecer, mas a gente já vai levar algo a mais para vocês, né? Para agregar a mais ainda no empreendedorismo de cada uma. Então, assim, esse semestre que vem, né? Ainda já estamos aí, esse ano ainda, a gente vai estar avisando, colocando aqui informações no nosso Instagram, no nosso YouTube. Aguardem, né, novidades. E o Manecas, ele tá ganhando corpo, né, gente? Isso. É a plantinha que tá crescendo, né? A gente tá regando aqui e ela tá começando a florescer, começando a dar frutos, né, Carla? E começando a iluminar e trazendo pessoas que querem, têm os mesmos objetivos que a gente. Exatamente, porque aqui, assim, não tem ninguém com luz menor nem maior, né? Todo mundo, quando se une, brilha do mesmo jeito, né? Porque a gente se apoia. Então é isso, né, Carlinha? Isso foi bom mesmo. demais. A gente colocou algumas imagens aí de apoio para vocês acompanharem, né? Vocês estão sentindo como é que foi um pouquinho. Vai ter coisa melhor pela frente também, que o Manecas está ganhando corpo, está crescendo. Enfim, né, Carla? Todo mundo pode participar. Todo mundo pode ser Maneca, né? Pode, todo mundo pode ser Maneca. E a gente começa sendo Manecas, seguindo as nossas redes oficiais, divulgando o nosso conteúdo e compartilhando. Exatamente. E assim, tem Manecos também, né? Que a gente quer agradecer o apoio dos Manecos que sempre acompanham, seguem a gente aqui. Enfim, gente, um beijo pra você. Obrigada pelo apoio de quem foi. E as que estão entrando agora no Maneca, sejam muito bem-vindas. E a gente se encontra, se Deus quiser, um presencial logo mais aí ainda esse ano, hein? Até a próxima, gente. Tchau, tchau.